O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o Evangelho segundo São João, na sua redação, tem como que 2 finais. Um deles é justamente esse que a gente escutou. E depois tem como uma espécie de apêndice, um capítulo, onde São João narra aquela conversa de Jesus com Pedro, e na qual Jesus diz para Pedro a respeito de João: se eu quero que este fique até que eu venha, o que te importa? Tu me segue. Porque, segundo o próprio João, tinha surgido um boato entre os cristãos que João não morreria. Então ele escreve esse apêndice um pouco esclarecendo essa questão. Então a gente está aqui, acabou de escutar primeiro final, né, da primeira redação do Evangelho segundo São João. E esses 2 finais coincidem porque no outro final diz assim: Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro, mas essas foram escritas para que creiais, para que crendo tenhais vida no nome de Jesus. Então os 2 finais nos falam a fé, terminam nos convidando à fé, terminam convidando a gente a ter uma atitude de fé diante das palavras de Jesus, diante da obra que Jesus realizou na nossa vida, né? E essa mesma fé que a gente deve ir abraçando todos os dias. Hoje se fala muito da questão da diferença entre a fé e as obras. Você acredita numa coisa, mas faz outra. Você acredita numa coisa, mas não vive do jeito que acredita, né? Na verdade, se a gente realmente está falando de fé no sentido da Bíblia, no sentido do Evangelho, a gente deveria entender que a fé, quando é verdadeira, ela nos leva a acolher a vida em Cristo, a vida em Deus, e que essa vida em Deus instaura dentro de nós uma dinâmica, uma força própria, que nos leva a atuar a modo divino, quer dizer, a agir bem, a realizar obras que só Deus pode realizar, a fazer coisas e viver uma forma de vida que vai muito além dessa espécie de bom comportamento e de bom cidadão que o mundo um pouco espera das pessoas. E tanto é que aquela marca própria do santo, quando a igreja analisa a vida de alguém que morreu com
fama de santidade, a primeira coisa que se analisa é se aquela pessoa realizou e viveu as virtudes de modo heróico. De modo heróico, isso não quer dizer, nem sequer está falando de um grande talento, de uma pessoa especialmente capaz, porque os santos não são especialmente capazes. Alguns deles eram humanamente talentosos, e em muitos deles o escritor da vida do santo engrandece as virtudes humanas deles, um pouco querendo fazer um favor para o santo, mas na verdade não fazendo favor nenhum, porque a gente encontra santos que são humanamente tão sobre-humanos que a gente diz, a santidade não é para mim, a santidade é só para pessoas extremamente talentosas. Enquanto que os santos são pessoas comuns, mas que viveram a sua vida e viveram as virtudes num grau que é chamado heróico, quer dizer, acima do que o ser humano com as suas próprias forças é capaz de conseguir. E o que isso prova? Prova que a graça de Deus agia nele. Prova que ele tinha aberto pela fé o seu coração, a sua alma, a essa dinâmica própria do Espírito de Deus, que eleva a vida a um nível sobrenatural, a um nível que está além daquilo que o ser humano consegue fazer com a sua própria força. E por isso a gente não deve se admirar quando se narram os milagres dos santos. Jesus disse no Evangelho, quem crê em mim fará obras ainda maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai. Então, a gente procura olhar sempre no santo aquele agir próprio de alguém que acolhe a fé. E aqui nesse evangelho a gente vê um exemplo disso. Tomé, ele se abriu à fé quando ele viu Cristo ressuscitado, ele se abriu à fé, e a fé fez ele exclamar uma coisa que os apóstolos não tinham dito e nem tinham falado nunca, que é confessar a divindade de Cristo, meu Senhor e meu Deus. Então, a fé de Tomé foi além daquela dos apóstolos, mas ela teve como início aquela visão, aquela experiência direta do Cristo ressuscitado. João, quando escreve esse evangelho, ele sabe que as próximas gerações não vão fazer essa experiência direta, não vão ter essa experiência palpável do Cristo ressuscitado, mas ele sabe também que todos, de todas as gerações, são capazes de se abrir a essa fé e de experimentar os efeitos e a transformação que a vida nova em Cristo produz em quem se abre a Ele pela fé. Por isso, hoje, essa festa de São Tomé nos ensina muitas coisas, nos ensina que a gente também deve acolher a fé como ele acolheu e experimentar em nós essa felicidade, essa bem-aventurança, bem-aventurados, felizes, aqueles que crerem sem ter visto. E para isso vamos pedir hoje, de modo especial, a intercessão do próprio São Tomé, que está aí diante de Deus, vivendo de forma eterna essa felicidade daqueles que creem.